Boa noite a todos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e convidá-los já de imediato a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, onde nós daremos continuidade à nossa série de mensagens dentro da 5ª conferência Batalhando pela Fé, e esse ano com o tema O Culto a Deus. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 9, teremos um intervalo, depois da exposição, e depois voltaremos para a segunda parte de hoje à noite, onde nós teremos do verso 10 até o verso 16. Assim nos permita Deus. Ouçamos então Malaquias 2, de 1 a 9. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é esse mandamento: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante, pedindo que Deus nos conceda iluminação na compreensão da sua palavra. Senhor, nós estamos diante de Ti, reunidos para estudar a Tua palavra, a Tua revelação. Nós pedimos ao Senhor que Tu abras os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Pedimos que guies o nosso coração na compreensão das Tuas palavras, incline a nossa vontade à obediência, abra os olhos espirituais da nossa alma para que possamos ver o que o Senhor nos está ensinando. Eu quero pedir, Senhor, que nessa noite Te faças presente pelo Espírito Santo, na mediação de Cristo, instruindo o Teu povo, trazendo educação na verdade, correção, encorajamento, desafiando os nossos corações a nos comprometermos mais e mais para o Teu serviço e para Te prestar um culto do qual Tu és digno. Tem misericórdia da Tua igreja aqui no Brasil. Ó Deus, pedimos que Teu reino venha, Teu nome seja glorificado, honrado e Tua vontade seja feita, aqui na terra como é feito nos céus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos falando a respeito de um assunto extremamente importante, que é o tema do culto. Como nós dissemos ontem, é no culto que aquilo que a igreja acredita, aquilo que ela pratica e o que ela é, se manifesta. É no culto público que nós temos um raio-x, por assim dizer, uma radiografia da vida da igreja. O culto revela muito a respeito do pastor da igreja, dos membros da igreja, da teologia da igreja, da vida espiritual da igreja. Não é à toa que o culto recebe na Bíblia tanta atenção, não só no Antigo Testamento, quanto também no Novo. Eu fico muito preocupado quando eu leio a última pesquisa, ou uma pesquisa recente feita pela FGV, que fala que o número de desigrejados cresceu muito no Brasil entre 2003 e 2009.
Desigrejados são aquelas pessoas que se professam evangélicas, que um dia estiveram ligadas a uma igreja evangélica, mas que agora não se reúnem mais como igreja. Elas preferem professar o seu cristianismo ou sozinhas, ou se encontrando com outras pessoas em alguns outros lugares, mas não mais a igreja organizada, não mais participam de igrejas organizadas. Eu, por um lado, entendo por que é que existem pessoas assim. Tem um colega nosso, pastor Paulo Romeiro, que é pentecostal, é professor de teologia lá no Mackenzie, no nosso curso de teologia. Ele acaba de lançar um livro intitulado Decepcionados com a Graça. E graça aqui é uma referência à Igreja Mundial da Graça. Ele fez uma pesquisa de campo com membros dessa igreja, que é uma igreja bem representativa do movimento neopentecostal, e documentou a quantidade enorme de pessoas que frequentaram essa igreja e outras igrejas do mesmo tipo, e que, tendo ficado decepcionadas com as promessas que foram feitas de prosperidade, de cura, de bem-estar, elas saíram da igreja para nunca mais voltar para a igreja nenhuma. A experiência fracassada que tiveram, entre aspas, fracassada porque era uma expectativa irreal, mas de qualquer forma, a expectativa delas nessas igrejas não foram atendidas e elas se decepcionaram de vez com o evangelho, não só com aquele tipo de igreja, mas com qualquer outra igreja. Então, o número de pessoas desigrejadas hoje, vindo de igrejas neopentecostais, é muito grande. E não somente das igrejas neopentecostais, também das igrejas históricas, presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas. Por algum motivo, algumas dessas igrejas não conseguem mais ser relevantes, não conseguem mais tomar a mensagem da Escritura e trazer para a nossa geração de uma maneira que a nossa geração ouça. Estamos dando respostas para perguntas que essa geração não está fazendo e deixando sem resposta algumas das perguntas que eles estão fazendo. Então, se por um lado, falsas promessas das igrejas neopentecostais, por outro, a irrelevância de algumas igrejas históricas tem feito com que o número de desigrejados cresça no nosso país. E, é claro, sempre há um fator também, é que a nossa geração não gosta do conceito de autoridade. Muita gente não quer estar ligada a uma igreja, porque não quer estar debaixo de autoridade espiritual, disciplina eclesiástica, não quer seguir orientações, não quer ser repreendida, não quer ser corrigida. Tem muita gente que quer ter o seu próprio cristianismo e ser cristão do seu próprio jeito, por isso que eles não querem ir para igrejas organizadas. Então tem que também ver que faz parte do espírito dessa geração. Não está debaixo de autoridade ou de qualquer orientação espiritual. O que eu sinto mais por essas pessoas é que elas não mais têm oportunidade de participar dos cultos, de um culto bíblico, de um culto onde Deus é honrado, onde sua palavra é pregada, onde eles podem participar das ordenanças, participar da ceia do Senhor, onde eles podem cantar os louvores de Deus com o povo de Deus. É um grande privilégio para o povo de Deus poder se reunir e publicamente louvar a Deus conforme as Escrituras nos dizem. O culto faz parte integral do cristianismo e da igreja. Nós não podemos ser cristãos de verdade sem que nos congreguemos uns aos outros. A Bíblia tem várias ilustrações ou metáforas para se referir à igreja, e todas elas expressam essa solidariedade que existe entre nós. A figura do edifício, onde nós somos pedras, todas unidas. A figura do corpo humano, um corpo, mas muitos membros. A figura da videira, onde nós estamos unidos ao tronco, que é Cristo, nós somos os ramos. E muitas outras metáforas que falam dessa solidariedade, do fato de que nós pertencemos uns aos outros, estamos juntos, fazemos parte de uma família. Não tem isso de cristão carreira solo, não tem isso na Bíblia. O crente sempre é visto em comunidade, ele está na igreja, ele está na família, está no povo de Deus. Por isso o culto público, quando o povo de Deus se reúne conjuntamente para louvar a Deus, é tão importante na Bíblia toda, e sempre foi
importante na história da igreja. Por isso que, num congresso de teologia, em que tem um elemento apologético, batalhando pela fé, o culto se encaixa perfeitamente, porque é uma das áreas que mais tem sofrido hoje, na época em que nós vivemos. Então, nós ontem destacamos a importância do culto. Também nós fizemos uma distinção ontem, que eu creio que é da mais alta importância, que é a diferença que existe entre a nossa vida como culto constante a Deus e o culto público. O culto público a Deus contém uma série de elementos que o tornam um culto público. E tem coisa que faz parte do culto público, mas que não faz parte da minha vida. Por exemplo, batismo, celebração de ceia. Para que eu participe disso, eu tenho que estar num culto público, devidamente convocado, com os elementos corretos e assim por diante. Da mesma forma, tem coisas que acontecem na minha vida que eu faço para a glória de Deus, mas que não cabem no culto. Ontem eu citei o exemplo de plantar bananeira. Eu posso plantar bananeira para a glória de Deus. Quem é que duvida disso? Ninguém, né? Posso fazer, estou feliz da vida e planto bananeira. Senhor, toda a glória, te dou glória até plantando bananeira. Amém. Só que não dá para fazer isso no culto público, não é? Não faz parte do culto público plantar bananeira, a igreja toda, imagine. Irmãos, vamos plantar bananeira agora para a glória de Deus no culto público. Não bate com a descrição de culto que nós encontramos na Bíblia. Então, tem coisas que cabem na nossa vida diária, mas que não cabem no culto. Se você, por exemplo, quiser dançar de alegria, de felicidade, porque Deus lhe abençoou, dance, pule, louve a Deus, porque Deus lhe abençoou, mas vai ser difícil você provar na Bíblia que dança fazia parte do culto a Deus, no Antigo Testamento e no Novo. Vai ser muito difícil você provar isso. Pode pular para a glória de Deus, não tem problema nenhum. Vá para a sua casa, bote a música lá de louvor, pule, salte, dê pirueta, plante bananeira, faça o que você quiser. Cabe na sua vida, mas a pergunta é se cabe no culto que Deus revelou na Escritura. Então, existe uma diferença entre essas duas coisas. A minha vida como culto a Deus e o culto público. Malaquias está tratando do culto público. O culto que o povo de Deus devia prestar. E a pergunta, outra vez, é: por que lê um profeta do Antigo Testamento para falar sobre culto? O culto do Antigo Testamento é diferente do Novo. De fato, há algumas diferenças, mas há uma continuidade que nos autoriza a falar de culto, usando passagens do Antigo Testamento. As diferenças são que o culto do Antigo Testamento ele era típico e simbólico. O templo onde ele se realizava era um tipo da igreja. Então, hoje, nós não adoramos a Deus num único local específico e reservado, como havia no Antigo Testamento. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar, podemos nos reunir em qualquer lugar. Na verdade, os templos eles só começaram a ser construídos no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Antes disso, os cristãos cultuavam a Deus nas catacumbas, no mato, na floresta, na beira-mar, nas casas, nas praças, onde eles podiam se organizar, então eles faziam um culto a Deus. Então, igreja, templo evangélico, protestante, cristão, isso é coisa que veio com a oficialização do cristianismo por Constantino e depois a Reforma Protestante. Mas nós podemos nos reunir em qualquer lugar e cultuar a Deus. Então há essa diferença. No Antigo Testamento havia uma linhagem de sacerdotes que se dedicava a oferecer sacrifícios. Nós não temos mais isso no Novo Testamento. Todo o povo de Deus é sacerdote. Nós não oferecemos mais sacrifícios porque o Cordeiro de Deus já foi imolado por nós e nele todos os sacrifícios foram consumados. Mas algumas coisas permanecem. A ideia do povo de Deus estar junto para buscar a Deus, louvar a Deus, ouvir a sua palavra, entoar louvores, orar a Ele, suplicar a Ele e ser abençoado, essa ideia ou esse conceito você encontra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então,